Bom, pessoal, dando sequência ao nosso estudo aí dentro da GO, vamos falar agora sobre a hemorragia no primeiro trimestre. Nós temos três principais causas, que é o aborto, antes das 22 semanas ou antes das 20 semanas, segundo a Organização Mundial de Saúde, o embaraço ectópico, que é aquela mulher que não sabe que essa gestação está sendo gerada em outro lugar que não seja o útero, e de repente ela começa a ter um sangramento e percebe aí que esse embaraço é ectópico. Ou esse embaraço continua crescendo, ela vai tendo um desconforto, mas nada que tira, né, nada que te chama muita atenção, e de repente isso pode romper. Esse embaraço que é gerado com mais frequência na tuba uterina, e com isso pode se romper. E por fim nós temos a mola, alguns tipos de mola a gente vai falar, que é aquela situação em que começa a crescer tecidos no útero, uma neoplasia, porém essa neoplasia pode ter comportamento benigno ou comportamento maligno. Então vamos falar primeiro do aborto. O que é importante a gente saber do aborto? É a interrupção espontânea antes das 22 semanas de gestação e com feto de menos de 500 gramas, segundo a Organização Mundial, antes de 20 semanas. O fator mais importante que fala a favor de um aborto aí é a hemorragia durante esses 22 ou 20 semanas. O aborto espontâneo, ele ocorre em mais de 80% antes da 12ª semana. Pode ser um aborto aneuploide ou um aborto euploide. Quem tiver dúvida nisso aí, depois dá uma pesquisada. Dentre os fatores maternos para desenvolver um aborto, eu coloquei a infecção no começo aqui, não porque ela é mais comum, pelo contrário, infecção é uma causa rara de aborto no primeiro trimestre. A infecção pode vir pelo aborto. Você pode ter um aborto séptico e desenvolver um quadro grave aí. O hipotireoidismo, a diabetes mellitus, drogas, fatores ambientais, tudo pode favorecer um aborto e interrupção do embaraço. Sobre uma hemorragia fisiológica durante a gestação. Essa hemorragia pode ser normal, considerando que pode acontecer, por exemplo, no momento da hemorragia da implantação. Quando a implantação dessa recém-fecundação aí agora zigoto, dentro do útero, isso pode ter um sangramento. E também lesões do coelho uterino sangra com frequência no princípio da gestação, em especial aí depois do coito. Então pode ter pelo momento da implantação ou algumas lesões que ocorrem no coelho uterino. A classificação clínica do aborto espontâneo pode ser uma ameaça, aquele que é inevitável, aquele que é incompleto, não já ocorreu o aborto e não liberou tanto as membranas quanto o óvulo, e aquele aborto recorrente, que são mais de 3 abortos aí mais de 3 interrupções antes da 20ª ou 22ª semana. Bom, então a ameaça de aborto, a gente já falou dela, a gente falou ameaça de parto, aonde a pessoa tinha uma clínica de dor, de contração, porém, a hora que fazia a especuloscopia, percebia que o coelho não dilatou bem, menos de 2 centímetros, borramento menos de 50%. Quando se fala em ameaça de aborto, é aquela mulher que, dentro de uma possível história clínica, ela vai falar que já vinha com história de hemorragia, essa hemorragia veio antes de cólicas, então essa pode chegar para você no pronto-socorro com cólicas abdominais, pode relatar que teve hemorragia, mas foi há uma semana antes, ou pode chegar também com uma hemorragia vaginal, claro,
Quando é feita a expensão, observa um orifício cervical fechado aí. O tratamento da ameaça de aborto, afinal, estamos diante de uma ameaça. O aborto não aconteceu, ele pode acontecer. Essa ameaça pode desenvolver um aborto em curso, em andamento. Não há tratamento, é repouso, e alguns podem indicar o paracetamol aí para melhorar um pouco, mas é repouso. Aquele aborto que se fala inevitável em curso é aquela mulher que já está com o aborto em andamento, quando é feito a expensão, observa que tem modificações cervicais, pode observar uma rotura da membrana. Pode vir acompanhada aí de dor, de febre. Então, sem embargo, uma saída de líquido. Está saindo líquido que se acompanha de hemorragia. Dor, febre. O aborto deve ser considerado inevitável e o procedimento, então, é esvaziar esse útero. Ou seja, se a gente está diante de um aborto inevitável, onde já tem toda essa clínica aí, o procedimento agora é fazer o esvaziamento desse útero. A gente vai falar quais são as opções que nós temos. Bom, o aborto incompleto é aquele aborto que aconteceu, teve o aborto, porém houve uma expulsão parcial dos tecidos fetais, da placenta, do líquido amniótico. Então, resumindo isso aí, é quando essa mulher não conseguiu expulsar tudo que faz parte da gestação que está dentro do útero. Antes das 10 semanas, o feto, a placenta, eles podem expulsar juntos. É isso aí. E posteriormente pode acontecer separado. E qual que é o manejo desse aborto incompleto? Nós vamos ter que fazer um legrado por sucção, o AMEU. E caso a mulher esteja estável em termos clínicos, pode-se pensar numa conduta expectante, estimular, dar uma ocitocina, ver se acaba de expulsar esse resto de tecidos fetais. O aborto completo é aquele que teve a expulsão do feto, dos anexos e posteriormente à expulsão cessou a hemorragia e cessou a dor. Pronto, terminou o aborto completo. Aquele aborto que se fala aborto retenido, ou retenção fetal, ou aborto diferido, missed abortion, é uma retenção na cavidade uterina de um embrião ou feto, incluindo a gestação anembrionado, pode acompanhar ou não de sangramento, e com a ecografia é possível confirmar um embaraço anembriônico, ou morte do feto ou do embrião. Ou seja, esse caso aqui é aquela mulher que está sentindo dores, algumas dores, pode ser que perdeu um pouco de sangue, aquilo parou, faz a ecografia e percebe, olha, infelizmente não tem latido fetal e ocorreu a morte desse feto aí. O aborto séptico é aquele que ocorreu a morte e não expulsou, foi ficando por mais tempo. É aquela supostamente grávida, que já perdeu, que chega com uma febre de 38 graus. Essa febre pode ser antes, durante ou depois de um aborto espontâneo ou provocado, aonde vai ter sinais de dor uterina, sinais de fetidez, pus. A manifestação mais frequente de infecção depois do aborto, é claro, é uma endometrites, uma inflamação aí do endométrio devido a essa infecção. Um manejo, claro, vamos administrar imediatamente antibióticos. O aborto recorrente é aquele que tem presença de 3 ou mais abortos consecutivos, às 20 semanas ou menos de gestação, com peso fetal menor a 500 gramas. Quando se fala em aborto induzido, ele pode ser terapêutico ou eletivo, voluntário. Ou seja, é a interrupção médica ou cirúrgica do embaraço antes da viabilidade fetal. A gente vai ter que tirar essa criança, esse feto, antes que esse feto seja viável.
por motivo que seja. Algumas técnicas de aborto, técnicas cirúrgicas, tem o legrado, tem a aspiração, tem técnicas de dilatação e evacuação, uma aspiração menstrual e a laparotomia, tendo a estereostomia, né, esterotomia e a esterectomia. A gente vai falar desses procedimentos quando a gente for falar das neoplasias, quais são as indicações de cada uma delas. Alguns procedimentos médicos, ocitocina intravenosa, líquidos hiperosmótico, a prostaglandina, né, e tem outros medicamentos aí, na medida que a gente for falando algum procedimento, a gente vai apresentando eles. Como que é então o diagnóstico de aborto? É aquela mãe que já vem com uma história de amenorreia, vem com sangrado genital variável, presença de dor, quando ao exame físico percebe um sangrado genital, perda de líquido pela vagina, pode ter modificações ou não do coelho, pode ter ou não febre. O tratamento do aborto, o protocolo do manejo de ameaça de aborto, se apresenta sangrado vaginal ativo ou abundante, vamos internar. Está sangrando, vamos internar para observar. Claro, né, pessoal? Não deve administrar de rotina progesterona nem tocolítico nesse paciente que tem ameaça de ameaça de aborto, pois não impede o aborto. Por geral, o tratamento médico não é necessário na ameaça de aborto. Então, acho que eu até falei isso no começo desse vídeo, vou consertar, né? Aqui recomenda-se então que não faça nenhum tratamento médico hormonal nessa ameaça de aborto. Pode ser que essa ameaça já vai evoluir para um aborto, já está em curso, e você pode, né, complicar e desenvolver, aumentar as chances de infecção. Se recomenda se percebe que tem uma patologia causando essa ameaça, vamos iniciar um tratamento dessa etiologia também. Então, o tratamento de aborto, o protocolo do manejo de aborto em curso ou inevitável, incompleto, completo ou diferido, que é o retenido, vamos fazer uma evacuação uterina. Nós temos o AMEU, que é a aspiração manual endouterina, em menores de 13 semanas, não se esqueça disso. Nós temos o legrado uterino instrumental, o LUI, que é depois de 13 semanas, de 13 até 22 semanas, claro. E aqui algumas recomendações. O aborto diferido, pode ser necessário uma maduração cervical com misoprostol, por via vaginal a cada 3 horas, para ajudar aí, fazer uma maduração cervical com misoprostol. E é isso, beleza, pessoal? O tratamento ainda do aborto, a administração de ocitocina adicional pode ser necessária em embaraços de 16 a 22 semanas para a eliminação do produto e posterior. Então perceberam que a ocitocina pode sim ajudar a expulsar esse feto morto aí. Ainda dentro do protocolo, antibiótico terapia endovenosa por 72 horas ou até que a febre remita aí. O ideal é que se administre 2 antibióticos, ceftriaxona mais metronidazol ou gentamicina mais metronidazol. O metronidazol sempre para as bactérias anaeróbicas. A evacuação uterina, claro. Beleza? Aqui falando se o quadro piora e tal, vocês dão uma pausa aí, né? Que aqui já está falando de uma complicação maior. Galera, isso aqui então é um manejo, eu achei esse quadro super interessante. Apesar que dentro dele a gente já, dentro desse repasse a gente já falou praticamente tudo. Mas é aquela mulher que chega com um retraso menstrual, tem dor, tem sangrado e um beta-HCG positivo. No exame clínico e ecografia, percebe que o embrião está vivo, então está diante de uma ameaça ou de um aborto em curso ou inevitável. Se é uma ameaça de aborto, repouso total aí. Se é um aborto em curso e tal, internação também, repouso e manejo de possíveis infecções nesse aborto em curso aí. Se não tem o embrião vivo, não tem o latido fetal,
Pode ser um aborto incompleto ou um aborto em curso diferido. Nesse caso, vamos aspirar isso aí, vamos tirar um aspirado ou um legrado, uma maduração cervical se necessita. Ok, e aconselhar sobre o uso de anticoncepcionais. Se tem sinais clínicos de infecção, febre, dor à palpação, leucócito aumentado, diante de um aborto séptico, uma terapia de antibióticos e por aí vai. E um útero vazio ectópico, provavelmente é um aborto completo, vamos acompanhar esta né, não gestante mais, porque está diante de um aborto. Beleza? Muito difícil, são temas assim que não é muito a minha praça, mas a gente está aí fazendo um repasso do material do Medgrado. Estou aí recebendo alguns elogios dos colegas, agradeço muito, espero estar colaborando com vocês. Um abraço, a gente volta já já com mais uma hemorragia do primeiro trimestre. Valeu!